Meu minuto. Então pega o tema censura e sai falando sobre ele, como é que você entende esse termo, como é que ele se aplica na sua obra. Acho que tá bom pra mim. Tá bom? Falando alguma coisa, deixa eu ver. Se tá. Tá ótimo. Tá passando barulho? Não, tá ótimo. Não, tá ótimo. E se eu me mexo assim? Tá bom. Robinho? Não, tá bom. Tá Se eu bom. faço assim? Tudo certo. Aí até aí... Não tem barulho? Tá Não. legal. Desloca ela. Bom, vai. Você quer o quê? Não, quero que comece. Tem que ser... Não, tá demais, eu tô sendo chato. Pode ir. Nada como a autoavaliação que provém da autocensura. Ai, bom, quando você me falou que era necessário falar sobre censura, eu acho que o que mais me incomoda é a autocensura. Claro que a autocensura é necessária, porque você não vai mandar a merda ao chefe que você perde o emprego. Então, muitas vezes engole sapo, etc. e tal. Mas, pessoalmente, como criadora, a autocensura é um monstrengo contra o qual a gente luta continuamente. E não é só, digamos que para mim não é mesmo a censura política, porque não foi na época da repressão, não vai ser agora. Mas a censura que o mercado te impõe. Ou seja, no fundo, a palavra censura, tanto por lado do censurado, como pelo lado do censurador, do censor, existe uma palavra, existem muitas, mas por trás há uma palavra importante que é sobrevivência. Então você tem, por exemplo, a sobrevivência do poder religioso, especialmente do poder econômico religioso, censura. A sobrevivência do poder político, censura. A sobrevivência do poder patriarcal, censura. A sobrevivência do mercado de arte, censura. Certo? Então, para o artista, ele reconhece, a um determinado momento na vida dele, que ele reconhece que houve um homem que numa época, quando ele era muito pequeno, esse homem parecia, ou esse ser humano, homem ou mulher, enfim, parecia muito grande, enorme, gigantesco, e que ele dizia o que fazer, o que pensar, etc. Na medida em que o artista cresce, esse homenzinho vai ficando menor, certo? Porque o artista vai tomando consciência de um monte de coisas, mas aí está o problema, que ele fica menor, mas terrivelmente forte. Aí, de repente, quando você menos imagina, ele faz blupiti e ele entra. Se senta no teu cérebro, faz um clone, senta no teu coração, e aí está você na frente do papel, da tela, do computador, do que for. Eu pinto, escrevo, lutando contra esse monstrenguinho sentadinho lá. Ele, praticamente, ele tem dois argumentos. Ele é burro de argumentos, mas os argumentos são poderosos. Para o artista, ele tem o argumento do bom gosto, que é uma das coisas mais terríveis que possa acontecer para um artista, e do bom senso. O bom senso me refiro em termos, você vai vender, não vai vender, vão gostar, não vão gostar, você vai passar despercebido, você vai para a tumba e ninguém vai se lembrar, enfim, um bom senso nesse sentido. É isso, essa luta é uma luta insana, e aí é quando a sobrevivência volta, a questão da sobrevivência. Aí já é a sobrevivência física do artista, é a sobrevivência de trabalho, realmente, de colocar o arroz e feijão de todo dia na mesa. Ela volta ao pensamento, e é melhor você, então, se não quer dar força a esse hominho, se você não quer jogar a toalha, então é bem melhor que você
consiga a tua sobrevivência em outro lugar e na frente do teu papel, do computador, da tela, você seja absolutamente livre e mande esse homenzinho a puta que pariu. Há uma forma só uma forma de burlar tanto a censura do mercado como a censura política, é se entregar a ela. Se entregar a ela. Agora precisa depois pagar o preço. Então, quem está pronto para pagar o preço do que o mercado te exige hoje, por exemplo, saberá. Isso é uma questão nem de consciência, é uma questão pessoal. Quanto à censura política da época militar, tanto aqui como na Argentina, o preço, às vezes, que se pagava era muito alto, porque era a vida, né? A integridade física, a integridade psicológica, moral. Eu tive várias exposições fechadas pela polícia. Me lembro, eu tive a sorte de chegar no Brasil com meu marido e minha filha em 1964. Então, logo fiz uma exposição no Clube dos Artistas, no Jornal do Diários Associados, naquela época em São Paulo. E logo depois, uma segunda exposição também em São Paulo, que se chamava Palavras de Plínio Marcos. Era Plínio Marcos, um artista plástico santista excelente, Luiz Ramen e eu, certo? Que montamos uma exposição de estilogravura. E eu tenho até, em algum lugar, as fotos de eu tentando convencer a um rapaz vestido de terno, naquela época muito difícil, rapaz vestido de terno, rapaz intelectual, assim que ia para exposições, claramente um policial, pedindo por favor que não feche a exposição. Bom, a exposição foi fechada e a gente não apareceu por São Paulo por um tempo, mudamos de lugar, etc. e tal. A segunda exposição fechada foi aqui, no Clube 15 de Santos, que naquela época eu pintava junto com também Luiz Ramen, e aí nos encontrávamos com Plínio Marcos e com Alex Valaurio, criador do grafite no Brasil, certo? Nos encontramos no cais e pintávamos as prostitutas. E fiz uma exposição justamente da vida delas. E expus no Clube 15. Bom, não era um tema decente para ser colocado. E, por outro lado, não havia como o governo, as autoridades, o sistema, sei lá, permitir que isto vá para as paredes de uma galeria. E foi fechado na mesma noite. Na terceira exposição, quando me falaram, Beatriz, a polícia está na porta, eu falei, tira os quadros, entendeu? Porque, pronto. Por sorte, eu acho que é uma questão aí, eu sou uma pessoa de fé, que é uma questão realmente de amparo divino. Por sorte, quando tentaram me pegar, eu não estava aqui. Quando começaram a me mapear, a gente aqui em casa, minha filhinha, eu e meu companheiro, percebemos. Então, fizemos uma vida por um tempo muito regrada. E eu não sei como se faz para driblar isso, essa coisa tão horrenda, tão terrível. Só posso te dizer que de repente foi amparo de Deus, certo? Que fui pega só uma vez e recebi somente umas trompadas na cara, mais nada, na porta da faculdade, mais nada.